Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória damos ao nome do Senhor Jesus, que nos preparou, nos permitiu por mais uma oportunidade de estarmos aqui, levando a palavra do Senhor, falando do amor de Deus, da misericórdia do Senhor. Eu desejo a todos que vocês tenham a paz que excede todo entendimento, amém? Que tudo aquilo que está afligindo seu coração, tudo aquilo que seu coração, a sua mente grita por uma necessidade, por um socorro de Jesus. Eu desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa encontrar a solução para isso que está te fazendo tão mal, tão sofrer, que está aprisionando a sua mente, trazendo confusões mentais. Eu desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você fique bem, que essa palavra possa trazer cura, transformação e libertação, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo e pelo poder da palavra. Vamos orar, vamos falar com o Senhor? Senhor Jesus, nesse exato momento eu entro na presença do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, é em nome de Jesus, o teu Filho, que eu faço essa oração. Eu não oro só por mim, eu oro por esse irmão, por essa irmã, por essa adolescente, por esse jovem, por essa pessoa que está precisando de um socorro do Senhor. Ah, Deus, eu desejo a paz que excede todo entendimento, que o Senhor possa me usar, segundo o querer e a vontade do Senhor, assim como as suas promessas foram muitas na minha vida, ao longo da minha infância, adolescência e agora na vida adulta, Senhor. Eu peço que o Senhor faça comigo aquilo que está no desejo do teu coração. Eis-me aqui, Senhor, para levar a tua palavra, mas segundo a tua direção. Senhor, perdoai os meus pecados. Eu te agradeço por tudo, por este momento. Te agradeço por o Senhor estar aqui. Obrigado por ser bem-vindo na minha vida. Obrigado por ser bem-vindo dentro da minha casa. Senhor, obrigado por ser bem-vindo no meio da minha geração. Senhor, abençoa esse irmão, essa irmã, essa pessoa. Que hoje, Senhor, haja uma cura, transformação e libertação, seja na área física, emocional, mental, psicológica. Eu, em nome de Jesus, declaro a cura na sua vida agora, nesse exato momento, pelo poder da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu gostaria, a você que está assistindo esse vídeo, dizer para ti, se você não aceitou Jesus Cristo, se você está perdido sem um caminho, sem uma direção, sem saber para onde ir, se a sua mente está perdida, está cheia de tribulação, se enquanto você for dormir, no seu momento que é um momento de descanso, que você deita, você não consegue ter a paz, a sua mente parece que está o tempo todo, enquanto você dorme, parece que ela quer estar ativa. Se você ainda não conhece a verdade de Jesus, se você está na dúvida sobre quem é Jesus, eu te convido agora nesse exato momento. Sabe essa igreja que está aí do lado da sua casa? Sabe essa igreja que você passa todos os dias? Você olha, o louvor te toca. Sabe aquela pessoa que conversou com você no seu trabalho? Sabe aquele louvor que você ouviu? É Jesus te chamando, porque mais uma vez Jesus Cristo te encontrou. Então peço a você, essa igreja na qual você olha, entre por ela, que o Senhor vai falar com você e há de ver uma grande transformação na sua vida. Aceite Jesus Cristo hoje. Reconheça que Jesus morreu na cruz para que fosse perdoados nossos pecados e que para nos tornarmos filhos de Deus e de Jesus deveremos aceitá-lo em nossa vida. Tome uma decisão, a sua vida será transformada em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que se encontra em João, amém? João, capítulo 15, na qual o título da palavra do Senhor Jesus vai dizer assim: a continuação das últimas instruções aos discípulos, união íntima entre Jesus e os crentes, amém? Então aqui o título já diz que
o Senhor Jesus, ele dá as últimas instruções, né? Que Jesus estava próximo a ser crucificado. Então, Jesus, ele dá suas últimas instruções aos discípulos. E ele, em união íntima, é uma união íntima entre Jesus e os crentes, entre aqueles que estavam ali ouvindo a palavra de Deus, porque crentes é tudo aqueles que crê, acredita em Jesus. Então, o primeiro versículo vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, Jesus ali, ele está instruindo. Como Jesus estava instruindo naquele tempo, ele está nos instruindo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, Deus, ele é o nosso, aquele que vai cuidar, aquele que vai cuidar da terra, cuidar da semente, ou seja, ele vai cuidar da gente, amém? E Jesus, ele é a videira verdadeira, né? Ele é a videira, aquela que vai fazer nascer os frutos na gente, frutos verdadeiros, né? Então, o versículo 2 diz assim: toda vara em mim que dá, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais frutos. Então, todo aquele que não está dando bons frutos, né? O Jesus está dizendo aqui que é melhor que seja tirado, que se tire, né? E limpe o ambiente. E todo aquele que dá fruto, que dê mais frutos. Então, se você está dando frutos, continue dando frutos, né? Não se perca pelo caminho, não se perca pelo aquele conselho, não se perca pela aquilo que seus olhos viram, que chamaram a atenção. Ei, você está no caminho certo, não mude o trajeto, continue dando os bons frutos, porque Jesus disse que ele é a videira e Deus, ele é o lavrador. Então Jesus está nos instruindo a darmos bons frutos, porque Deus, ele é aquele que vai fazer frutificar, cuidar da nossa semente, a dar mais frutos, amém? E o versículo 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então Jesus já está dizendo aqui para nós hoje, como disse naquele dia, que nós já estamos limpos pela palavra, pelo que temos ouvido, escutado. Não vamos não vamos ficar disperso, perdido, permitir com que situações nos levem a sair do caminho, né? A deixarmos de sermos limpos, de darmos bons frutos, amém? Aí versículo 4 vai dizer assim: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estivermos em mim. Então, a vara da videira, onde gera o fruto, se não tiver limpo, se não tiver cuidado, ela não pode dar bons frutos. Então, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus também e não a seguem, como a vara que não é bem cuidada, ela não vai poder dar um bom fruto. Então, só aqueles que estão em Jesus Cristo que podem fazer isso, que podem seguir uma linha, uma direção de obediência, de virtude, ter boas falas, bons comportamentos, boas vestimentas, uma boa mentalidade, um bom entendimento, uma tolerância. E o versículo... E Jesus diz que somente há de conseguir fazer isso, né? Eu sou a videira, Jesus está dizendo. E vós só as varas, aonde vai gerar os frutos. Quem está em mim, quem está em Jesus e eu nele, né? Esse dá frutos, porque sem mim não podereis fazer isso. Então, se você reconhece que Jesus, ele é o único suficiente Salvador da sua vida, e você começa a fazer outros caminhos, um caminho correto, né? Somente com Jesus que vamos poder ter bons frutos, que as pessoas vão olhar e vão falar assim: esse daí é diferente, esse daí tem algo diferente. E um detalhe: ninguém vai poder tocar em você, ainda que tentem, ninguém vai conseguir fazer mal a você. Então, se você está no caminho dando bons frutos, fique tranquilo, que essa pessoa que está tramando contra você, falando mal de você, tentando te prejudicar, te caluniando, falando
mentiras sobre a sua imagem, tentando denigrir a sua imagem, te prejudicar. Não vai conseguir fazer mal nenhum a você, pode ficar tranquilo, porque se você está, porque Jesus é a videira verdadeira e Deus, ele é o lavrador, então você pode ficar tranquilo que você está em Jesus, né? Se você está com Jesus, tudo vai dar certo. Então não tenha medo. E porque sem mim nada podeis fazer, Jesus está dizendo. Então, estamos com Jesus, estamos alinhados a ouvir, né? Estamos alinhados a ouvir a palavra de Deus. E o 6 vai dizer assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Como aquela videira que deu a vara e ela não foi bem cuidada, ela não quis, não foi a semente não foi cuidada, não foi regada, não foi tratada, porque não quis ouvir a palavra de Deus, não quis seguir a Jesus, então será lançado fora como a vara seca. E os colhem e lançam no fogo e a ardem. Então, lançará fora. Por quê? Porque a decisão é nossa, a decisão é sua. Só você pode tomar a decisão correta se você vai seguir a Jesus, porque sem Jesus aqui está dizendo que nada poderemos fazer, então isso é uma escolha nossa. Então, se você quer seguir a Jesus, você tem que dar frutos. Se você não dá frutos, Jesus secará, né, a vara e se lançará fora ao fogo. Então, por quê? Por uma escolha sua, você que não quis seguir. Qual o seu medo? Qual é a sua preocupação de não seguir a Jesus? Porque o Senhor vai cuidar de tudo. Jesus existe. Então, se nós decidimos seguir a Ele como bons discípulos, nós seremos cuidados por Jesus. Porque, mais uma vez, né, aqui no versículo 5, eu ressalto, através do Espírito Santo, dizendo a ti, que no finalzinho do versículo 5, Jesus diz, porque sem mim nada podereis fazer. Então, tudo é uma questão de escolha. E o 8 diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Então, mais uma vez, Jesus diz, né? Nisto é glorificado meu Pai. Nisso é glorificado o nome de Deus. Que deis bons frutos, e assim sereis meus discípulos, e assim seremos discípulos de Jesus. Vamos dar bons frutos, sim. Vamos ter temperança, vamos pensar bem antes de falar, amizades também, né? Pessoas, infelizmente, tudo é questão de decisão. Você não está querendo ser melhor que ninguém, você está querendo seguir uma linha. Jesus, que é a videira verdadeira, que Deus, ele é o lavrador. Você quer ser cuidado, você quer ser uma terra seca, uma terra fértil, que dê bons frutos. Então você não quer ficar perdido, confuso ou escandalizando o evangelho de Jesus. Então há pessoas que temos que nos afastar. Por quê? Porque essa pessoa não quer tomar uma decisão de seguir a Jesus, que Jesus diz que sem ele nada poderei fazer. Então é assim, vamos caminhando com a nossa escolha, cada um com as suas escolhas. Aí, e vamos glorificar o nome de Deus, como diz aqui no versículo 8, né? E o nome de Deus será glorificado. Aí o 9 diz, como o Pai amou, também eu vos amei, e permanecei o meu amor. Então Jesus aqui está dizendo, como o Pai me amou, como Deus amou Jesus, também eu vos amei a vós, e permanecei no meu amor, e permaneceremos com o amor de Jesus. Que glória, que honra é termos o amor de Jesus conosco. Que glória, que honra é estarmos nessa terra sabendo que temos Jesus. Ele é a melhor pessoa, é a melhor companhia. Já que a nossa vida aqui é passageira, né? Ninguém vai viver aqui eternamente. É inegociável, né? A gente vai partir daqui. Então, aqui na Terra, nada melhor do que termos a companhia de Jesus, de Deus, de anjos, né? Conosco. Essa é a melhor companhia. E o amor de Jesus para nós é excelente. Eu amo ter o amor de Jesus comigo. Eu amo ter Jesus na minha casa, no meio da minha geração, no meu trabalho, no meu ciclo de amizade. Eu honrar o nome de Deus, porque Ele está comigo o tempo todo. E assim está com você também. Aí o versículo 10 diz, glória a Deus, aleluia.
Então, aqui o 10 diz: se guardardes os meus mandamentos e permanecerei, guardardes os meus mandamentos, Jesus está dizendo, se guardarmos o mandamento de Jesus, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, Jesus, mais uma vez, nos promete que se guardarmos os mandamentos, ensinamentos da palavra. Aqui, quando lemos a Bíblia, tem muitos ensinamentos para nós aprendermos a como conviver no meio da sociedade, a como falarmos, a como sermos disciplinados. Aqui há muitas orientações. Então, Jesus nos promete mais uma vez que teremos o amor dele conosco, assim como Jesus tem o amor de Deus por ele, né? Jesus estava nesse dia contando aos crentes, né? Aqueles que estavam ouvindo ali a palavra os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus estava dizendo ali naquele dia, olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, o meu amor permanecerá em vocês. Assim como de Deus é comigo, o meu amor permanecerá em vocês. Então, isso é glorioso, temos o amor de Deus conosco. Quem não quer ser amado de verdade, né? Porque hoje em dia o amor é tudo fingido, né? É falso, é por interesse, não. Mas você já foi amado? Você sabe o que é o amor? Todos nós sabemos o que é ser amado, o que é reconhecer que alguém nos ama. Então, olha que honra, temos o amor de Jesus quando seguimos o mandamento de Jesus. Teremos o cuidado de Deus aqui nessa terra. Nem o mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa. Nem a inveja, nem a perseguição, nem a calúnia, nem a difamação. Nada. Seremos guardados pelo teu amor. Jesus vai falar assim, olha, vocês podem mexer com qualquer outra pessoa que não quis guardar a palavra de Deus, porque todo filho obediente é amado pelo Pai, é cuidado, é honrado pelo Pai. Então Jesus vai falar, olha, com esse aqui não, com essa aqui não, elas guardam os meus mandamentos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Ela está sendo semeada, ele está sendo semeado, ele está sendo cuidado, essa terra está sendo frutificada, está sendo regada. Ela tá fazendo, tá abrindo mão, ele tá abrindo mão de muitas coisas. Peraí, com esse daqui não, aqui não, porque ele ou ela vai se calar e quem vai tomar a frente vai ser o amor de Jesus, o cuidado de Jesus pela nossa obediência. E o 11, tenho-vos dito isso, para que meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Então, Jesus tem dito isso para que a alegria permaneça em nós. Que sejamos completos com essa alegria. O 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a vida pelos seus amigos. Olha, realmente ninguém tem um amor maior, né? O amor mais provado. Morrer na cruz, crucificado, cuspido, humilhado, né? Mentiram sobre Jesus. E ele morreu na cruz para que fosse perdoado nossos pecados. Jesus realmente provou o amor dele pelos amigos. Por nós, somos amigos de Jesus, porque estamos seguindo o caminho de Deus, que Jesus nos ensinou com seus mandamentos. O 14 diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Olha, Jesus diz, vós sereis meus amigos, mas só se fizerem o que eu mando. Só se fazer o que Jesus manda, sereis amigo de Jesus. E será amado por ele, e cuidado e protegido. Aí o 15, já vós não chamarei de servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Então Jesus está dizendo, não chamarei vocês de servo, porque servo, né, não sabe o que faz o seu senhor. Um exemplo, você não sabe o que o seu patrão faz. Os líderes, né? Geralmente eles têm uma vida, aquele líder, aquele senhor que é realmente digno do seu cargo, ele tem a vida mais escondida e você não sabe o que o seu servo faz. Então Jesus está dizendo, eu não chamarei vocês de servos, chamarei de senhor. Não chamarei vocês de servo, porque servos não sabem o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Aquele amigo, sabe aquele amigo verdadeiro? Ele não vai deixar te esconder nada. Ele não vai esconder nada de você. Ele vai te contar. Isso não é porque ele é fofoqueiro, é porque ele é seu amigo, não é verdade? Amigo que é amigo vai querer ver o bem do outro. Então, ele não vai esconder nada. Então, aqui Jesus diz, Jesus tem nós como amigos dele, né? Por quê? Porque ele vai nos
orientar e nos ensinar tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que um amigo faz. Então, ele vai nos ensinar aquilo que Deus ensinou para ele. Ao 16, não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vás e deis frutos. Então, não fomos nós que escolhemos esse caminho, não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Jesus que nos escolheu. E o Senhor nos escolheu para nós darmos bons frutos, ou seja, darmos bons testemunhos e o fruto permaneça, para permanecer, a fim de que tudo quanto meu nome pedires, o meu Pai vos lhe conceda. Então, se não formos nós que escolhemos Jesus, foi Jesus que nos escolheu. Então, se permanecermos, se escolhemos dar bom fruto e o fruto permanecer, Jesus aqui nos promete que tudo que pedirmos, tudo que pedirmos ao Pai será concedido em nome de Jesus. Então, o Senhor nos promete, se andarmos em obediência, tudo que pedimos em oração, vamos receber. Isso vos mando, o 11, o 17, isso vos mando que vos ameis uns aos outros. Então, Jesus está nos orientando a amarmos uns aos outros. Não aquele amor fingido, né? Aquele amor que abraça, que beija no rosto, daqui a pouco tá falando do outro, tá falando da outra, e tá aquela bagunça só. Não, o Senhor tá dizendo pra gente que ameis uns aos outros, com verdade, com sinceridade, seja leal, nada de fingimento. Então, o Senhor está nos fazendo esse pedido hoje. E se o mundo vos aborreceu, 18, sabei que primeiro do que vós me aborrece a mim. Então, se você está dando frutos, né, tendo Jesus como sua videira e Deus como lavrador, o Senhor aqui nos promete que aqueles que nos aborrecer, vai aborrecer a Jesus. Ou seja, não vai comprar briga com você. Briga, entre aspas, né? Porque Jesus não é um Deus de briga, Jesus é um Deus de justiça. Então, o Senhor Jesus está dizendo assim, se aborreceres você, vai aborrecer a mim. Então, fique tranquilo, não precisa você brigar, xingar, arrumar confusão. Se sentiu magoado, se sentiu ofendido, se sentiu traído, se sentiu injustiçado, epa, peraí, tá na videira, tá fazendo o que Jesus pede, tá cumprindo os mandamentos? Alguém aborreceu Jesus. Agora é com ele, tá bom? Aí o 19, se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes que vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então Jesus aqui está dizendo, nós não somos mais do mundo, né? Porque se a gente fosse do mundo, nós fazíamos tudo que o mundo está fazendo e amaria. Seríamos igual a todo mundo, né? Aí seríamos amigos de todo mundo, aí teríamos oportunidade fácil, né? Então, se a gente fosse amigo do mundo e tivéssemos permanecido nesse mundo, mas Jesus disse aqui que ele nos escolheu, então ele nos tirou do mundo, então não somos amados por todos, porque somos diferentes. Então dificilmente vão nos dar uma oportunidade, mas tem um detalhe aí. Aquilo que você acha que você não está recebendo, que você está perdendo, é Deus te livrando, tá bom? Tá na videira, tá servindo a Jesus corretamente, Jesus está te livrando. E então Jesus diz, então Jesus disse aqui no 19 que ele nos escolheu, por isso que o mundo vos aborrece. Então o mundo não vai gostar de nós por conta disso, mesmo sabendo que nós não estamos fazendo mal a ninguém, estamos só andando corretamente. Estamos fazendo mal a ninguém. Aí o 20, lembrai-vos da palavra que vos disse, não és servo maior do que o seu Senhor. Então, o Jesus está falando, lembra que eu disse, não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguirem, também vos perseguirão. Então, Jesus também aqui está nos dizendo, você fez a escolha de escolher Jesus, que não há outro caminho, mas Jesus diz para a gente se lembrar que seremos perseguidos por conta disso, seremos rejeitados, seremos maltratados. Sabe aquela pessoa que faz tudo errado e você faz tudo certo? Não é eles que vai ser perseguido, é você que está fazendo tudo certo. Jesus, ele nos disse que seria assim, tá bom? Mas se guardares as minhas palavras, Jesus disse que seremos perseguidos, mas se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, é só guardarmos a palavra de Jesus, né? Porque o Jesus está dizendo aqui
que não há servo maior do que o seu Senhor, amém? Então, o 21 diz: mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, há esses que estão te perseguindo, que estão te maltratando, que estão te caluniando, que estão te desprezando simplesmente por você ter decência, ser organizado, ser disciplinado. Então, Jesus está dizendo aqui, mas tudo isso farão por causa do nome de Jesus. Porque olham para você e vê você diferente. Peraí, mas só ele e ela quer ser diferente? Então vão te perseguir por isso. E porque essas pessoas não deram a chance de conhecer o Jesus que está na sua vida. De conhecer, de reconhecer que você faz isso porque você é feliz, você é completa. Você não precisa fingir ser uma coisa que você não é para ter aplauso. Porque o seu interior está completo. Você se dorme em paz, você se levanta em paz. Na sua vida vai tudo bem, obrigado, e tudo vai acontecendo, porque Jesus quer que esteja acontecendo. Então, as pessoas ficam enfurecidas porque elas tentam contra ti, mas elas não conseguem. Por quê? Porque o amor de Jesus está com você, está comigo, amém? O 22, e se eu não viera, não lhe haverá falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, já conhece Jesus? Jesus veio, ouviu a palavra de Deus? Então, agora não tem mais desculpa, tá bom? Você conhece a palavra, então, se desobedecer, não tem desculpa, será pecado. Bom, aí o 23, aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Então, aquele que aborrece Jesus, né? Aqueles que vão contra os discípulos de Jesus, que arrumam confusões com as pessoas de Jesus. Então, Jesus está dizendo aqui, aquele que me aborrece, né? Que vai contra os mandamentos de Jesus, também aborrece a Deus. Aí o 24, se eu entre eles não fizesse tais obras, qual nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nos e me aborreceram a mim e aborreceram meu Pai. Então, se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram e me aborreceram a mim, meu Pai. Então aqui Jesus está dizendo que viram as obras, mas mesmo assim quiseram as pessoas continuar fazendo o mal, né? Então não aborreceram só a Jesus, aborreceram também a Deus. E assim é nos dias de hoje também. Aí o 25, mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na lei, aborrecerei-me sem causa. Então Jesus foi julgado sem causa, foi crucificado sem causa, assim nós somos também, né, crucificados, julgados, zombados, desrespeitados, rejeitados, abandonados, sem causa alguma, só porque seguimos a Jesus, andamos corretamente, dizemos sim, sim, não, não, somos perseguidos. Então ali Jesus está dizendo que sem causa alguma o fizeram mal, mas que aborreceram a Deus também por isso, serão julgados segundo as suas obras. Mas quando vier o Consolador, que é da parte do meu Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, e ele testificará em mim. Então, Jesus, ele disse que vai, mas que ele vai nos enviar um Consolador, que é o Espírito Santo. Aí o 27, e vós também testificarei, pois estiveste comigo desde os princípios. Então, Jesus aqui nos promete, né? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Aquele que der bons frutos, não há outro caminho a não ser esse, darmos bom fruto. Então, aqui Jesus finaliza no 26, mas quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, que procede do Pai, testificará em mim. Então, receberemos o Espírito Santo, que será o nosso Consolador. Aí o 27, vós também testificarei, pois estiveste comigo desde o princípio. Então, não abandonamos Jesus, seguimos, cremos na palavra, seguimos o mandamento de Jesus, aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então, não tememos a ninguém, não abrimos mão do caráter, da personalidade, da prudência,
da temperança, valores e princípios, não negociamos. Então, confiamos, cremos que Jesus vai nos proteger de tudo se seguirmos os mandamentos de Jesus. Então, receberemos. Jesus foi, mas ele nos deixa o Espírito Santo, que é de nos consolar de tudo, né, que tentarem nos fazerem mal, nos prejudicar. Jesus fala que fará isso porque estivemos com ele desde o princípio. Não negaremos e não vamos negar o nome de Jesus, amém? Pois somos discípulos de Jesus. Vamos agradecer a Jesus por essa palavra, que o Senhor possa mudar a minha vida e a sua cada vez mais. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Senhor Jesus tem uma grande obra na sua vida. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Muito obrigado. Que o Senhor possa nos ensinar a darmos bons frutos. Sim, Jesus, cremos que o Senhor é a videira verdadeira e que Deus é o nosso lavrador. Assim acreditamos e te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.